E qual foi, assim, Nath, a sua primeira aquisição como nutricionista mais barata? Tipo, vamos lá, sei lá, menos de R$ 200 que você usa até hoje. A minha primeira aquisição de um objeto, assim, posso te dizer, foi o meu carimbo e minha fita métrica. Sério? Assim, se você me perguntou uma coisa bem básica, assim que eu me formei, eu mandei fazer, eles são lindos, inclusive, bem de menininha, assim. Sim. Foram coisas, não é um investimento, era isso que você queria saber, já? Não, mas é simbolismo. Isso, o que teve um simbolismo, assim, pra você importante, que foi algo que, tipo, foi barato, mas que eu uso até hoje e que pra mim faz todo sentido. Eu acho que foi isso, assim, no dia que eu tirei meu CRN, eu encomendei esse carimbo, ele chegou em 3 dias, em 3 dias eu tava carimbando a minha primeira prescrição. Ai, que legal. Então, isso foi muito simbólico pra mim, porque realmente eu tirei o CRN e comecei a atender na mesma semana. Você começou a atender na mesma semana? Na mesma semana, e eu já tinha uma agenda com, não vou dizer lotada, mas uma boa agenda. Você já tinha uma agenda? Já por conta disso tudo, né, desse posicionamento de 4 anos de faculdade. Nossa, incrível, legal. Nath, incrível, porque o grande medo, né, das nutris que estão se formando é exatamente esse, né? Quem vai ser o meu primeiro paciente, né? Como começar? Então, vocês percebam que a Nathalie, ela já fez um trabalho antes. E aí eu quero convidar você que está aí nos assistindo, comenta aqui quem foi o seu primeiro paciente, como é que foi o seu processo, né? Se você já fez um planejamento desse, ou se você esperou, porque tem muita gente que começa atendendo família, Sim. amigo, para ir depois entrando ali naquela rede. Isso. Sabe o que eu vejo, Jaque, também? A gente, às vezes, por falta de segurança, até de autoconhecimento, porque a segurança vem muito de você se conhecer e acreditar na sua potencialidade, né? Eu vejo que muita gente vai falando assim, não, eu vou começar a atender depois que eu fizer aquela pós. Eu vou começar depois que eu tiver o meu consultório lindo. Não precisa. Você tem que começar com o que você tem naquele momento e fazer o seu melhor, porque é daí que você vai galgando passos, né? Sim. Até a própria clínica, a gente, depois de um ano de clínica, expandiu, dobrou de tamanho. Então, se você for esperar a condição perfeita para você começar o que você quer fazer, você nunca vai fazer. Comece com o que você tem, né? Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso acho dar. que essa dica aí é unânime de todas as pessoas que sentam aqui nessa cadeira, porque comece com o que você tem, faça, né? Vai lá e faz, sem medo. E a Nath tocou num ponto que para mim é muito importante, que é autoconhecimento. Né? Quando a gente investe no nosso autoconhecimento, isso dá segurança, isso dá poder, principalmente para nós mulheres. O nosso episódio, a gente conversou com uma colorista sobre coloração pessoal e a gente falou da importância de você se olhar e você gostar da imagem que você vê. Porque para você ir para uma rede, para você falar em público, você vai falar mais naturalmente. Adorei, Nath. Vou te puxar mais uma pergunta dos seus primeiros atendimentos. Sim. Acredito que a Nathalie, que atendeu o primeiro paciente... Você lembra do seu primeiro paciente? Lembra? Lembro. Acredito que a Nathalie, que atendeu o primeiro paciente dela lá atrás, não é a mesma Nathalie que atende hoje. O que você acha que mudou? Olha, eu aprendi muito... Eu acho que até sobre a estruturação de um atendimento nutricional que encanta. Tá. Então, o passo a passo, né, de como você fazer uma consulta encantadora e que vai fidelizar a paciente. No início, eu não tinha, até porque ninguém te ensina isso na faculdade, né? Eu não tinha um passo a passo. Eu sabia mais ou menos o que eu deveria fazer, afinal, eu tinha trabalhado alguns anos numa clínica, mas não sabia que horas eu tenho que perguntar tal coisa, né? Que horas eu vou montar a dieta. Inclusive, nos meus 3 primeiros meses, eu deixava para montar o planejamento alimentar depois, em casa, e pedia 1 semana de prazo para o paciente. E dentro de 3 meses eu vi que isso ia me tornar escrava do meu trabalho. Verdade. Né? Porque senão você não tem mais fim de semana. É. O nutricionista, ele acaba de atender, ele ainda tem que montar todos os planos e entregar. Sim. Então, o que mais mudou foi que dentro de 3 meses eu desenvolvi uma técnica para fazer os planejamentos alimentares junto com o paciente na hora da consulta. E hoje eu diria que esse é um grande diferencial, porque a dieta fica com a cara deles. Não, eles participam ativamente daquele processo, sabe? E sabe o que eu acho legal também, Nath? Ele já sai dali fazendo.
Total. Não é? Ele não tem aquela coisa, vou esperar a minha Nutri me mandar para eu poder começar o meu protocolo. Não, ele já sai dali, meu filho, sem desculpa. Exato. Fora que naquelas 2 semanas que ele não recebeu a dieta, ele fica se despedindo, engordando mais, né? Não. Na maioria das vezes é assim. Gente, o nosso mindset é assim mesmo, Nath. A gente fica ali, se despedir. Não, enquanto ela me mandou a consulta, eu vou me despedir, vou tomar um espumante aqui hoje, Claro. né? Não chegou a dieta, então eu posso, né? Legal, eu acho que isso é um ponto importante. Só que para quem tá começando, de repente, tem que começar do simples, né, Nath? Sim, com começar do certeza. simples e ir aprimorando. Você faz uso de algum Software. Eu uso o WebDiet, que inclusive foi desenvolvido pelo Valentim, que é um nutricionista e amigo pessoal. Legal. E eu lembro do WebDiet dele começando. Hoje já é uma plataforma enorme que atende vários nutricionistas e realmente facilita muito o nosso trabalho, né? Você tem um software que te torna uma consulta muito mais dinâmica e só devido a ele é possível fazer tudo que eu faço em 1h30 de consulta, né? Ai, que bom. Então, eu diria que esse foi um grande ganho, assim. Tá. A estruturação, o passo a passo mesmo. Porque não é do dia pra noite que você aprende fazendo. Eu queria ter alguém que me ensinou a fazer o que eu sei fazer hoje, né? Que me desse esse passo a passo pronto. Seria muito mais fácil. Pois é. É por isso que a gente existe aqui. Porque a gente entende que existe uma lacuna muito forte entre a teoria e a vida prática de uma nutricionista. É por isso que o Papo com Nutri surgiu. Uhum. Nath, uma outra pergunta. Você, quando saiu da faculdade, eu acho que você já teve uma certa facilidade nisso, porque você já tinha o dia a dia de um consultório. Você sabia precificar a sua consulta? Você sabia... por exemplo, você sabia, olha, a minha hora custa tanto e a minha consulta, portanto, vai custar assim, ou não. Quanto é que a fulaninha é dela? Como é que você precificou a sua consulta? Sim. Num primeiro momento, eu tinha modelos, né, de uma nutricionista que já estava há muitos anos no mercado, cobrava muito caro, e via também nutricionistas cobrando um valor que eu não achava nem um pouco justo, muito aquém do que eu considero ideal. Então, num primeiro momento, eu chutei um valor intermediário. Perfeito. Né? Então, era no meio do todo caminho. Mundo faz. No meio do caminho. Mas, depois do primeiro ano de atendimento, inclusive veio uma pandemia, né? Eu fiz um cliente oculto. E, às vezes, eu fiz um cliente oculto e fiz um cliente não oculto, com algumas colegas, né? Inclusive, legal. A próxima nutricionista que tá chegando aí, Maria Fernanda. Sim. Cheguei, Maria Fernanda, amiga, me fala aí, quanto que você tá cobrando? Eu tô pensando em cobrar tanto. E eu acho que essa troca é muito legal, Sim. né? A gente entender onde que a gente tá, porque isso também, o quanto que você tá entregando é proporcional ao quanto você quer cobrar. E eu acho que é um escalonamento, né? Então, hoje, eu cobro 30% a mais do que eu cobrava no quando começo. Eu comecei. Perfeito. Mas a minha entrega, talvez, é 70% a mais. Então, não, com certeza. É bem isso. E, assim, a gente tem que sempre levar em consideração o valor da nossa hora, né? O valor da nossa hora. Quanto custa? Essa é uma conta que eu convido você, Nutri, que está nos assistindo, colocar aqui. Quanto é o valor do meu dia? Quanto é o valor da minha hora? É por isso que a minha consulta custa tanto, né? O quanto eu já investi em graduação, em pós, né? Investi em autoconhecimento, porque a nutrição hoje é um acolhimento muito mais do que... Muito comportamental, muito emocional. Eu falo que às vezes vocês são verdadeiras terapeutas, né? Sim, é sobre lidar com pessoas, né? Com seres humanos. Porque o relacionamento nosso com a comida é emocional e vocês atuam diretamente nisso. Então, olhar para o paciente... Gente, isso exige estudo e muito estudo. E estudo não é de graça, não. Exato. Estudo custa dinheiro. Exato. Então, eu acho que entender o valor é muito... seu valor, o né? seu valor. O seu valor. E eu sempre falo isso. Preço é diferente de valor. A minha consulta, eu trabalhei para que ela não tivesse um preço, mas que ela seja reconhecida pelo valor, pelo resultado que ela gera. Sim. E é muito comum, embora a minha consulta não seja barata... Sim. É muito comum eu ouvir, olha, foi o melhor investimento que eu fiz. Para mim, isso saiu barato, porque foi tão mais, né? A pessoa vê um valor tão grande naquilo que ela pagaria até muito mais do que eu cobro. Ótimo. E isso eu acho que é você ter um negócio de sucesso. Perfeito, né? Nath. As pessoas gostam de te pagar. Elas pagam com prazer. Eu pago porque, gente, o meu momento ali com ela, pra mim, vale muito. Sim. Perfeito. Ô, Nath, pegando essa parte de sucesso, eu acho que uma característica tua muito forte é essa visão empreendedora. Foi algo que é nato seu ou foi algo que você foi aprendendo aos poucos?
Eu diria que um pouco dos dois, né? Eu sempre tive uma ambição a mais, mesmo antes de ser advogada, eu sabia que eu queria estar entre pessoas que se destacam, né? Então, é importante para mim, como pessoa, ter esse reconhecimento profissional, né? Em qualquer coisa que eu faça. Mas, eu falo soft skills, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo. Eu estudei muito. Hoje eu estudo. O que eu mais estudo, além de nutrição, é marketing, posicionamento, essa era a minha branding. próxima pergunta. pergunta. O que você mais estuda além da nutrição? Autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, fato. Comunicação, né? Sim. Algumas habilidades de comunicação, porque para trabalhar com pessoas, quanto melhor for a sua comunicação, melhor você também vai se posicionar. E tudo acerca de marketing, mais do que marketing, o branding, né? Que é diferente o branding do marketing. Exatamente. O branding envolve tudo, né? Desde, por exemplo, ainda mais vocês que têm uma atuação forte em mídias sociais, né? Então, tem todo... Você faz mentoria, não faz, Nath? Eu acho que eu já vi você postando. Eu tive, há uns 2 anos atrás, eu fiz o meu primeiro projeto de mentoria para nutricionistas. E mais pra frente a gente tá com outros projetos. Mas nesse momento, hoje, tenho me concentrado nos atendimentos e na gestão do consultório. Que também tem esse ponto, né? Não é só ser nutricionista, você se torna uma gestora, uma empresária. O ar-condicionado quebra. Ainda bem que você me recomendou. Ainda bem que você me recomendou um ótimo técnico de ar. Ele que resolveu o meu problema. A secretária falta, né? Tem uma série de tem uns rolês aí por detrás do, né? Prosperar não é fácil, né, gente? Prosperar requer trabalho, mas eu acho que é isso, dá trabalho ser foda. A verdade é essa. Nath, teve alguma figura pública, ou nutricionista ou não, dentro, que te inspirou? Tem. Posso falar o nome dela? Pode. Minha grande inspiração na nutrição chama-se Ana Paula Pujol. Essa mulher, ela, além de ter uma técnica, né, um conhecimento científico, que para mim é um dos pilares também de um consultório de sucesso, ela tem uma humanidade que para mim é fundamental, né? Então você aliar o seu conhecimento técnico, a empatia, a esse olhar para o ser humano. E eu aprendi muito com ela, viu? Inclusive, durante a faculdade, fiz muitos cursos dela também. Então, você fez, Nath? Fiz muitos cursos. Como eu te falei, tudo que eu sei hoje, eu aprendi fora da faculdade, né? Na faculdade a gente aprende qual é o refrigerador melhor para guardar uma carne. É isso que você aprende ali. E eu não queria trabalhar em restaurante, né? Eu queria trabalhar em consultório. Então a gente tem que buscar por fora mesmo.